A gente tem vários mercados aí que foram afetados. Já está imaginando que eu vou falar de forma negativa, não. Mas de forma positiva, com uma internet mais segura. E para citar um exemplo, certamente o mercado de crédito, ele tem o seu envolvimento nessa área de forma muito positiva, né? A gente já teve o desprazer, enfim, o desgosto de buscar um crédito, e não por ele não ser aprovado, isso também, mas pelo fato de você, muitas vezes, ter que passar por um processo tão longo, falar tanta coisa da sua vida, ficar nu ali e depois o seu crédito ele não ser aprovado, isso é muito ruim. A tecnologia vem para ajudar, ela vem para agilizar esse processo, para que você não fique perdendo tempo, para que você tenha uma resposta mais imediata, para que o seu crédito seja concedido de uma forma mais eficaz. Só que, ao mesmo tempo, tem riscos, a gente sabe que precisa de uma internet bem segura para isso. Por isso, hoje, vamos conversar, então, com Luiz Otávio Matias, vice-presidente da Tecnobank e ex-vice-presidente do Itaú, e o Tadeu Silva, presidente da ACREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. Eu sou o Rodrigo Bocardi, esse é o CBN Tecnologia Segura, o seu videocast sobre cibersegurança. Você tá ligado? Muito obrigado vocês por estarem aqui nesse bate-papo, compartilhando esse conhecimento de vocês. Vamos desvendar aí o mercado de crédito tecnológico, o mercado digital de crédito, quais as facilidades que temos e quais os desafios aí pela frente para que ele seja realmente perfeito. Existem setores da economia, começando contigo, Luiz Otávio, que passam ainda por um momento de tentativa de recuperação por tudo aquilo que a gente viu na pandemia, estabelecendo aí um parâmetro da pandemia. Como é que você vê isso? Há muita dificuldade? Houve uma aceleração, ao seu ponto de vista, de agilidade com a tecnologia depois da pandemia? Se não fosse a tecnologia, era para ser pior. Como é que é esse panorama, ao seu ver? Bom, primeiro eu acho que a tecnologia no processo de crédito, ela, sem dúvida nenhuma, facilitou o acesso ao crédito. Você fez um comentário há pouco com relação à dificuldade que era você ter acesso ao crédito. A quantidade de documentos que você tinha que juntar, explicações que você tinha que dar, e no modelo atual de concessão de crédito, isso é um processo muito ágil. Hoje você tem créditos de valores substanciais, exemplo, veículo, que em questões de minutos ou até segundos, você tem uma aprovação de crédito. Então, o crédito se acelerou bastante no modelo de concessão. A tecnologia traz isso. Depois da pandemia, eu acho que na pandemia a gente, mesmo no meio daquela confusão toda, o mercado de crédito se manteve ativo, certo? Inclusive, em veículos especificamente, se surpreendeu a quantidade de veículos comercializados através de financiamento na pandemia. E trouxe com isso, acho que um aprendizado, tá? Ou se consolidou um aprendizado que foi como conceder crédito sem ter o cliente ali ao lado do agente de crédito, fazendo isso de forma remota. Então, para mim, houve uma socialização maior ainda do crédito e aumentou a competitividade do banco. Esse processo é um processo que vem se consolidando e eu acho que está se recuperando ao seu tempo com tranquilidade. Para você, Tadeu Silva, as instituições de créditos ganharam com essa tecnologia? Ganham mais? E aí, avançando falando do ponto de vista de agilidade, mas também do ponto de vista de redução de inadimplência. Bom, como o Luiz comentou, né, o processo de concessão de crédito ele era muito horroroso. Eu lembro lá atrás, vou falar 20 anos, hein, não é muito tempo, que vinha um dossiê de crédito na minha mesa e eu olhava aquela maçaroca de papel e ali você fazia análise do crédito e você falou segundos, a gente levava 2, 3 horas e você tinha pessoas tirando informação para depois você concluir. Então o crédito era aprovado de um dia para o outro e o cliente achava que estava tudo bem. Então houve realmente uma grande aceleração aí com a questão da digitalização financeira nos últimos tempos, com toda uma agenda do Banco Central de desregulamentação do mercado, agenda ABC, hashtag, as novas formas de concessão através de fintechs,
de IPs, de ASCDs, essas novas figuras de crédito que tem hoje, que ela é muito positiva para o mercado, porque aumentou a concorrência. Então, para as instituições financeiras melhorou bastante, porque hoje a gente tem uma acuracidade maior para poder dar o crédito. Como você citou, você começou a falar, né? Você imagina você pegar várias informações e depois você até citou, ficar nu e ainda ser negado. Então, hoje você consegue, através da tecnologia, juntar vários dados e tomar uma decisão muito rápida. Isso, então, é o grande benefício que a gente tem para a concessão. Isso melhora muito com relação à questão da inadimplência, mas também o mercado ficou muito exposto à fraude, porque não tem mais a presença física do tomador. E aí é onde o fraudador, como não tem presença física, ele fica atrás do computador. E aí, talvez esse ganho hoje esteja meio compensado. Primeiro que a concorrência aumentou, o mercado abriu muito, mas também o custo para você evitar fraude aumentou bastante. E do ponto de vista de inadimplência, você melhora a qualidade na concessão do crédito e você acaba tendo, por consequência, com a ajuda da tecnologia, uma melhora no nível de inadimplência também? Sim, isso com certeza, porque você com mais informações, você concede um crédito com maior segurança e numa eventual inadimplência, você também tem meios de se contactar com esse cliente de forma que você não se contactava no passado. Nesse contexto ainda, a tecnologia ela faz com que você passe a conceder um crédito em volume menor para cada pessoa. O que vocês acompanharam até aí? Pelo fato de você ter mais informação e você consegue conceder crédito para mais gente, ou você consegue conceder crédito maior para aquela pessoa que você, em uma outra situação, você conseguiria conceder menos crédito? Entende meu raciocínio? Eu quero saber o que a tecnologia ajudou do ponto de vista de quem busca o crédito, de quem toma o crédito. Vamos lá. As duas coisas aconteceram. Você consegue conceder um limite maior para o cliente, para o tomador, por conta das informações, e você também consegue, através com mais informações do mercado, a conceder crédito para muita gente que você não concedia. Então, vou dar um exemplo do cadastro positivo, que foi uma luta aí, que o mercado ficou aí uns 20 anos para conseguir a aprovação dessa lei. E depois que entrou o cadastro positivo, foi inserido no mercado milhões de brasileiros que eles não tinham acesso a crédito porque a gente chamava os invisíveis, que eles não estavam dentro de uma instituição financeira. Eles estavam dentro de uma empresa de prestação de serviço, de serviço público, como água, luz, telefone e tudo mais. Então, houve as duas coisas. Você consegue dar um crédito maior para o tomador, e também você aumentou o número de pessoas que você consegue conceder o crédito. Então, na verdade, houve uma inclusão financeira por conta da questão da digitalização financeira. Diga lá. Sem dúvida, eu acho que assim, Bocardi, acho que a base da pirâmide teve acesso a crédito, né? Desde o acesso pelos grandes bancos, como as fintechs que apareceram, né? Você viu uma base que, como disse o Tadeu, o mercado não conhecia, não tinha informação para concessão de crédito, e através da tecnologia hoje você consegue ter acesso à informação e conceder crédito para essa pessoa. Tá? Então a base aumentou bastante. E a concentração de risco, que é essa questão de mais crédito para a mesma pessoa, com certeza, hoje, por exemplo, através do Banco Central, você tem o risco que aquela pessoa tem tomada. Então, você tem um instrumento a mais para dizer o seguinte: poxa, eu posso dar mais crédito para essa pessoa, ela está no seu limite, certo? Você tem hoje ferramentas que, além de agilizar, tem muito mais acurácia do que nós tínhamos no passado, que eram ferramentas muito mais julgamentais do analista de crédito, e hoje são algoritmos, certo? Que com esse conjunto de informação traz esse modelo de concessão de crédito mais eficiente. Mas a gente tem o medo aí, né, nessa história. Tem mais gente, mas aí aparece também gente com medo desse crédito 100% digital, com essa mudança. Até porque a gente não tem uma internet aí segura, tem o desconhecimento, tem a desconfiança. Como é que vocês avaliam isso? Eu acho que a questão de segurança, que é até o nosso tema de fundo, né, a questão de segurança, ela vem se aperfeiçoando. Eu acho que as instituições financeiras, elas estão de uma forma crescente fazendo investimento para melhorar
a questão da segurança, até porque, na verdade, lá na ponta, essa conta fica na instituição financeira, porque o fraudador, no final do dia, ele prejudica a instituição financeira. De um outro lado, você tem uma adaptação do público consumidor a esse modelo. Então, é uma coisa que, ao tempo, você vai transferir o conhecimento de como utilizar isso, a instituição financeira vai se fortalecer nesse arcabouço de segurança. Eu acho que daqui a pouco essa insegurança que eventualmente se passa vai ser minimizada. Mas a gente não pode, em momento algum, deixar de ficar atento às pessoas que fazem mau uso da internet e desse tipo de ferramenta. Você é Luiz Otávio Matias, está conversando com a gente, vice-presidente da Tecnobank. Eu queria ouvir também Tadeu Silva, presidente da ACREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, sobre isso. Há uma percepção do lado de vocês com relação à desconfiança das pessoas de assinar um contrato, de pegar um 100% de uma operação de crédito, tudo digitalmente? Sim. Embora que a maioria das pessoas que são ouvidas em pesquisas, elas confiam no sistema. Então, o exemplo é o Pix. O Pix é uma coisa que veio para ficar, ele tem um uso popular muito grande, é um sistema confiável. É lógico que o fraudador, até pelo fato do Pix ser muito simples, é o meio mais utilizado para fraude hoje bancária, é o Pix. Então, o que tem aí hoje, né? E o mercado precisava realmente dessa abertura que o Banco Central fez para que aumentasse a concorrência, para que viesse as fintechs, para que tivesse uma democratização do crédito, vamos colocar assim, e uma inserção de mais gente no mercado. Então, esse é o lado positivo. O mercado de operações bancárias e de crédito, ele cresceu exponencialmente. Só que, junto com isso, também cresceu as fraudes. Com relação à questão da fraude, é uma grande preocupação do mercado e do Banco Central, e tem uma regulamentação que os bancos são obrigados a trocarem informações sobre indícios e fraudes. Essa regulamentação, ela vem em boa hora, porque o que estava acontecendo? As instituições financeiras estavam individualmente, cada uma, lutando contra um inimigo comum, que é o fraudador. E nesse jogo o fraudador estava levando vantagem, vamos colocar assim. Porque imagina o custo de cada instituição financeira para conter isso. E eu até, falando aqui com o presidente da CREF, a CREF tem uma característica de associados pequenos. Então, a gente tem também os grandes bancos na CREF, mas é uma característica, a maioria dos nossos associados são instituições financeiras pequenas que têm mais dificuldade de grandes investimentos para isso. Então, é muito boa essa medida, porque, de uma forma cooperativa, o mercado agora vai junto combater esse inimigo. Aí isso chega aonde? No cliente final. Porque aí entrando na questão da confiança. Isso vai gerar maior confiança para as pessoas, porque as pessoas vão olhar e ver que as instituições estão, de uma forma associada, vamos chamar assim, trocando informações para melhorar esse ambiente. Então, acho que aumenta aí a credibilidade no sistema. Aproveitando essa linha e falando aí dos pequenos, né? Tanto os bancos pequenos, tem um levantamento do Sebrae que mostra que os bancos digitais passaram a aparecer na lista daqueles que mais fornecem crédito a pequenos negócios. A gente até falou já um pouco sobre isso. Tem também um levantamento daquela plataforma Mais MEI, que foi feito esse ano, apontou que quase metade dos MEIs precisa de empréstimo para manter o negócio ativo. Então, é nítido, né, esse processo de que a tecnologia ela trouxe a possibilidade tanto para bancos menores ocuparem esse espaço de crédito, terem uma participação aí, mas também para a manutenção desses pequenos negócios, pequenos empreendedores, para poder construir e manter o seu negócio. Eu acho que aí tem um conjunto de oportunidades, né? Esses bancos menores encontraram, de fato, determinados nichos que, a um momento, sai do escopo do grande banco, né?
com isso se alavancaram junto às pequenas e médias empresas e a esse público de menor renda. Com isso traz um movimento na economia, certo? Você faz com que essa base, de fato, seja inserida, né, da economia, movimentando o crédito. Né? Tadeu falou um pouco sobre competitividade. Esses bancos, até então menores, eles acharam seu nicho, mas hoje eles percorrem toda a cadeia. Já não são mais bancos de base, certo? Hoje eles competem em muitos segmentos com os grandes bancos. Então, a socialização do crédito, a competição, certo, veio pela tecnologia. Tá? É fundamental você hoje usar a tecnologia para a distribuição dos seus produtos. A maneira tradicional que nós conhecíamos, né, era a agência bancária. Era a forma de você ir buscar o crédito. Você ir até uma agência bancária. Isso limita. Isso é um limitador. Hoje, as ferramentas que nós temos fazem com que a pessoa do interior do Mato Grosso, do sul do Brasil, acesse o crédito de um banco que está aqui, na cidade de São Paulo, como se aqui ele estivesse. Então isso criou uma competitividade, criou acesso. Você não está mais limitado aos grandes centros. Você está no interior de Minas, uma cidade muito pequena. Não tem agência bancária, mas ele tem acesso ao crédito. Isso é possível pela tecnologia. Tá? E eu acho que todos os bancos, de uma forma geral, têm hoje procurado criar essa rede de distribuição. Agora, Tadeu, e aí fazendo uma provocação. Provocação às instituições de crédito. Melhorou a qualidade do crédito fornecido, você tem uma redução até, uma segurança maior com relação à inadimplência, só que a tecnologia não ajudou a baixar essa taxa de juros que vocês cobram aí não. Como é que faz? Mas aí tem uma explicação bem interessante, que é a seguinte, Bucay, essa pergunta é ótima, porque realmente o raciocínio é esse, mas se você estiver dentro de uma instituição e você pegar os orçamentos que são destinados anualmente para a questão da digitalização, informatização e principalmente com a segurança cibernética, que é uma coisa cara. Então, realmente, os orçamentos, eu tenho experiência no mercado, que eu fui diretor de banco, fui presidente de banco durante algum tempo e diretor também de instituição. A gente vê a curva dos investimentos em tecnologia, é uma grande despesa. É lógico que teve efetivamente ganhos, porque você deixou de usar papel, muitos processos que você usava não usa mais, mas essa conta da tecnologia ela é muito alta e a conta da detecção de fraudes. E a fraude, ela também vem corrompendo o resultado das instituições, que não é um dado aberto, porque cada um tem o seu e ninguém é obrigado a divulgar isso, mas a gente sabe que isso é uma conta cara. Agora, com relação aos spreads bancários, se você pegar o spread de bancário há 10 anos atrás e pegar o spread bancário hoje, você vai ver que essa taxa ela caiu. Então, existe ainda muita coisa para fazer. Essa questão da resolução de fraude, se a gente consegue baixar o número de fraude, com certeza o cliente vai ser beneficiado. Até porque hoje a concorrência está muito grande. E não tem por que você querer cobrar a maior taxa do mercado ou ter uma taxa alta para um cliente que você sabe que o risco dele é baixo. Você vai perder esse cliente. Então, no longo prazo, não é uma boa estratégia, acaba não sendo um ganha-ganha. Eu fiz a pergunta lá com a intenção já de uma coisa mais ampla do ponto de vista de taxa de juros mesmo no Brasil, que vem enfrentando uma dificuldade enorme para conseguir ser baixada, né, para conseguir reduzir de patamar. E aí você trouxe a questão do spread, eu achei até importante porque esse, no fundo, é o ponto ali, a essência, até porque a questão da taxa de juros, a gente sabe, não é só a tecnologia sozinha que vai resolver isso, a gente tem tantos problemas por aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz Otávio, retornando ao ponto da questão da segurança, né, e acho que a gente enfatizando mais isso porque é o nosso tema aqui. As pessoas também, de que forma você vê que as pessoas, essa mesma, que tem ali o medo de pegar um crédito 100% digital, as pessoas que estão ali na internet, de que forma essas pessoas elas precisam se atentar, elas precisam contribuir para ter um ambiente mais seguro? Como é que você vê isso? Uma boa pergunta, Ricardo. Eu diria para vocês o seguinte: primeiro,
as instituições financeiras, elas precisam trazer para essas pessoas um pouco de, vou usar uma expressão, educação, certo? Que é levar a informação à instituição, desculpa, às pessoas, de como evitar a fraude, de como saber, no primeiro plano, como saber que aquilo é uma possível fraude. Tá? Acho que esse é um passo importante e eu vejo as instituições provocando isso na mídia, ensinando o consumidor que ele não deve acessar isso, que ele não deve fazer aquilo. Então tem uma questão da pessoa. Acho que é importante, ela é um componente dessa equação. Um outro ponto, certo? Aí está junto às instituições financeiras, que são esses investimentos que eles fazem para evitar que o fraudador entre. E isso é muita tecnologia, inteligência artificial, certo? São bases de dados, esse conjunto que dá segurança. Então, as duas coisas. Preciso que a população precisa aprender, certo? E o mercado financeiro tem que estar estruturado para isso. É mais ou menos como você andar sozinho em determinados lugares de uma grande cidade. Você sabe que aquele lugar é um lugar de risco, então você tem que evitar, certo? De um outro lado, o setor público tem que te prover de segurança. Eu faço uma analogia desta forma, muito parecido. Tem uma questão de educação do consumidor e uma grande responsabilidade do setor financeiro. Nesse contexto, apesar disso, você acredita no crescimento do mercado de crédito, levando em consideração a tecnologia e cada vez mais segura? Acredito muito no crescimento do mercado de crédito. Eu acho que a tecnologia... O que pode impedir esse crescimento? Assim? Qual é o cuidado que a gente tem que tomar, já que você tem tanta certeza desse crescimento? Na verdade, o não crescimento está atrelado ao não desenvolvimento do país, certo? Então, que o crédito só cresce, certo? Se o consumidor tiver dinheiro para pagar. Então, existe uma equação outra aqui que é como é que o Brasil se desenvolve. Eu acredito que o Brasil está num bom caminho de desenvolvimento. Então, primeiro passo. O segundo, esse conhecimento que a gente comentou há pouco. Quanto mais informação nós tivermos das pessoas, das empresas e do fraudador, isso amplia a base de crédito. Então, hoje, você pode compartilhar o seu dado entre os bancos, certo? Isso facilita o crédito, a decisão do crédito do banco. Porque banco A, banco B, banco C, você pode compartilhar esses seus dados. É uma forma de ampliar a tua base de crédito. Antes, uma análise de crédito era feita dentro da tua relação com o banco que você é correntista. Hoje, você pode compartilhar isso com os demais bancos e isso vai te dar mais crédito. Então, a tecnologia proporciona isso. Eu acho que a gente não pode ter medo de utilizar, certo? A gente tem que tirar esse processo de confiança. Mas eu tenho certeza que isso é um negócio que não volta. E vou te dar um ponto. Em financiamento de automóveis, eu acredito que hoje 99% dos contratos são assinados de forma digital. Certo? Então, o público, o consumidor confia, assim, sabe? Principalmente quando ele está se relacionando com uma instituição que passa a ele essa segurança. E aí crédito é de acreditar. Eu acredito que você merece crédito e você dá seu crédito para mim. Então, a gente só pode ter um caminho de crescimento, Bocage. Acho que é muito difícil a gente ter um caminho diferente desse. Ô, Tadeu, esse processo aí, esse projeto Desenrola, que inclusive ele é bem digital, certamente vai contribuir para a gente desenvolver o crédito no Brasil, porque é um processo que agiliza aí a questão do impedimento de a pessoa conseguir um novo empréstimo. Sim, o Desenrola ele é um sucesso. Então é um projeto que, quando ele começou esse ano, tinha muitas dúvidas como é que seria a operação dele, mas é um projeto exitoso, de sucesso. Para vocês terem uma ideia, apenas 30% de
quem está no Desenrola é com dívida financeira. 70% é com dívida de contas de água, luz e telefone. Então você vê que tinha um impeditivo, muitas vezes para você conceder o crédito, que tem um pouco a ver com aquilo que eu falei do cadastro positivo, que ele estava negativado, não por uma operação financeira. Então, com essa dinâmica do Desenrola, muita gente vai estar em condições de tomar crédito novamente. E aí, pegando um pouco do que o Luiz Otávio falou, eu acho que uma das responsabilidades das instituições é efetivamente fazer a educação financeira do cliente final. A CREF tem um projeto que a gente está trabalhando justamente a gente está chamando de trabalhar o crédito de forma consciente, porque e o exemplo do Desenrola ele é importante, mesmo que não tenha lá 100% de dívidas financeiras. A gente educando esse cliente, no longo prazo, você vai ter muito mais gente para emprestar. Você não educando esse cliente, eu costumo falar que o tamanho da pizza vai diminuindo, porque se você tem muita gente com problema de inadimplência, muita gente negativada, fatalmente você não vai conceder um crédito. E aí ele acaba sendo excluído do mercado, excluído do desenvolvimento de ter um crédito mais sustentável. Isso aí, educação financeira e educação tecnológica. Essa segunda que a gente pretende com essa conversa aqui. Se você curtiu, se você gostou desse papo, se você quer crédito, esses dois aqui estão loucos, você viu, para conceder crédito a você. Luiz Otávio Matias, vice-presidente da Tecnobank, e Tadeu Silva, presidente da ACREF, que é a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. Agradeço aqui a troca de ideias com vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Valeu. Obrigado e agradecemos por estar aqui. Legal. CBN Tecnologia Segura tem roteiro e produção de Leopoldo Rosa. Eu sou Rodrigo Bocardi e a cada semana um episódio novo para você, para discutir as questões aí dessa nossa internet com muita segurança, compartilhar conteúdo e informação que é importante. Você encontra nas plataformas digitais em áudio e vídeo. Até mais.